Vamos lá, gente. Aula 4 aqui do segundo ano. Vamos começar então a matéria nova. Teorema de Laplace. E está lá no módulo 2, capítulo 3, página 19 do livro de vocês. Se vocês quiserem uma acompanhada por lá, né? Vai começar então nossa matéria nova. Tudo bem? Então vamos lá. Teorema de Laplace é um método para calcular determinantes de matrizes quadradas de qualquer ordem. Tá? A gente consegue usar ele para realizar determinantes de qualquer matriz. Só que ele vai ser mais utilizado para matrizes que são ordem 4 ou superior. Tá? Porque nas matrizes de 2, de 3, a gente já tem os métodos mais fáceis de utilizar e mais práticos do que o Laplace. Tá? Então, o Laplace vai ajudar a gente a resolver qualquer tipo de matriz. Tudo bem? O método vai consistir em escolher uma das filas. E seria o que essas filas? Linha ou coluna. Você pode escolher uma linha ou uma coluna. A matriz, você vai fazer uma soma dos produtos dos elementos dessa fila dos seus respectivos cofatores. O que vai ser isso, professor? Olha só. Então, qual é o passo aqui? São dois passos. Ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar uma fila, né, que, de novo, é uma linha ou coluna. Uma fila que vai ser mais fácil para você resolver esse problema. Uma fila que tenha preferência maior quantidade de zeros. Por quê? Porque isso vai diminuir a nossa conta. Quanto mais zeros tiver uma linha ou coluna, mais fácil vai ser de resolver esse problema, essa situação, esses determinantes. Okay? A segunda aqui que você tem que fazer vai ser somar os produtos dos números da fila selecionada dos seus respectivos cofatores. O que é isso? Olha só. Isso aqui é basicamente somar os produtos. O que é produto? É a multiplicação. Multiplicação de quem? Dos números. Ou seja, dos números que estão na matriz. Os números da matriz por quem? Dos seus cofatores. Então, o cofator que a gente aprendeu agora na aula passada, a gente vai utilizar aqui no Teorema de Laplace. É aqui que a gente vai utilizar bastante cofator. Olha só o nosso exemplo. Usando Laplace, calcule o determinante da seguinte matriz. Aqui uma matriz de ordem 4, ou seja, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. O que a gente vai fazer então? A gente vai olhar aqui uma fila que tenha maior quantidade de zeros. Então aqui você tem 4 opções. Você pode escolher essa coluna aqui. Você pode escolher quem mais? Você pode escolher essa outra coluna aqui. Você pode escolher essa linha. Você pode escolher essa linha aqui também. E aí, do seu critério, você tentar escolher qualquer uma dessas opções que deu para você e tentar resolver o Laplace. Você pode escolher outras linhas ou outras colunas? Pode, sem problema nenhum. Você pode usar. Daí você vai ter mais contas. E agora, como que vai ser essas contas? Observe aqui no exemplo, então. Ó. Eu, nesse caso, selecionei essa primeira linha aqui. Tá bom? O que eu tenho que fazer em seguida, então? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso é o Laplace. Determinante vai ser igual a quem? Os meus números, ó, multiplicados pelos seus cofatores. No caso aqui, meu número aqui, ó, vai ser o elemento A1, A2, 3 e 4. Esses são os meus números, esses são os meus elementos. Multiplicados pelos seus próprios cofatores. E aí eu tenho que somar tudo isso. Tudo bem? Então tá lá, ó, os números que eu falei para vocês, ó. E olha só, por que escolher a linha ou coluna que tem zero é importante? Porque esse número aqui, ó, quando eu for multiplicar pelo cofator, quanto você acha que vai dar? Zero, né, gente? Obviamente. Então, esse resultado aqui é inútil para a gente. Ele não é importante. Então, eu não preciso calcular esse cofator. Então, uma conta aqui já foi jogada fora. Eu não preciso realizar essa conta aqui. Entendeu? Por isso que achar a maior quantidade de zeros vai facilitar em muito a nossa vida. Porque essa conta aqui gigante, ó, vai ser diminuída. E às vezes a gente vai precisar fazer o quê? No máximo 1 ou 2 cofatores. Que é assim que geralmente aparecem os determinantes para a gente. Tudo bem?
Vamos calcular os cofatores. Olha lá, como que é o cofator? Essa formulinha, certo? Então vamos aplicar as formulinhas. Ó. Aqui o cofator A1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, é a posição, né? Meu número. E aí eu tenho a matriz. O que é essa matriz aqui? Da onde ela veio? Ela veio da eliminação, ó, da linha e coluna da posição que o meu número está. Ou seja, vai sumir esses caras aqui. Quem sobrou? Ó, sobrou exatamente esses elementos que é a minha matriz. Certo? E aí aqui faz determinante. Determinante de 3 por 3. Fácil fazer, né, gente? Vocês conseguem. Certo? No caso aqui, ó, vai dar 41. É o resultado dessa determinante. Já resumido aqui. O próximo, ó. A1, 2. Aqui vai ficar 1 mais 2. Certo? Que vai ser a parte aqui do cofator. E a matriz? Da onde vai vir essa matriz? Ó, agora a gente vai eliminar a coluna do 5. A linha lá em cima vai continuar eliminada, certo? Vai ser, essa coluna vai sumir, essa linha. Quem sobrou? Ó, esses elementos aqui e essas duas colunas aqui. Então, esses números que vão sobrar. Removendo esse cara aqui, ó, certo? Resolvendo então esse cofator, a gente vai achar menos 7. E aí, por fim, remove essa coluna, remove a linha, acha sua nova matriz, 3 por 3, resolve o cofator e você vai achar que vai dar menos 27. Muito bem. O que eu faço com esses números que eu descobri? Coloca aqui, ó. Volta para sua continha aqui. No lugar aqui do primeiro, ó, o fator que você descobriu. O segundo cofator. O terceiro cofator. Mas, professor, e o último cofator aqui, ó, a gente não fez. Exatamente. Porque não precisa. Como eu já expliquei, isso aqui vai dar zero, então é inútil fazer ele. Certo? E aí é só fazer multiplicação e somar. Multiplicando, então, vai dar esses valores. E as últimas continhas de mais e menos vai dar 210. Certo? Tudo bem, gente? Deu para entender como é que é o teorema de Laplace? Tá? Se não entendeu, volta o vídeo, vê a explicação de novo, vê como foi feito o exemplo, tudo bem? Analisa passo a passo como é feito. Eu fiz passo a passo aqui com vocês, tá? Então não tem por que ficar com dúvida. Bom, gente, mas ainda, se ainda tiver dúvida, pergunta para mim, escreve aí nos comentários, tá bom? Vamos continuar. E aqui a gente tem uns exercícios para vocês fazerem, tá? Descubra os determinantes deles. Então, como são matrizes 4 por 4, né? Você vai ter que fazer o Laplace. Então, aplica o Laplace e resolve, seguindo as dicas lá que eu dei para vocês. Bem, aqui agora a gente vai ver umas propriedades das matrizes. Vamos ver umas 7 ou 8 propriedades aqui das matrizes em relação aos determinantes, tá? Vai ser importante para facilitar nosso cálculo. Você vai conseguir enxergar o determinante mais fácil. Então, a primeira propriedade é que uma matriz em que se os elementos de uma fila são iguais a zero, o valor do seu determinante também será zero. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente tem uma fila aqui, ó, que no caso é uma linha, tudo zero. Então, se você realizar esse determinante, vai dar zero também. Tá? Pode ser outra linha? Pode ser outra coluna? Pode. Se tiver tudo zero, vai dar zero. Segunda propriedade. Caso ocorra uma igualdade de elementos entre duas filas, o determinante dessa matriz também vai ser zero. Então aqui, olha só, a gente tem essa primeira linha aqui e a última linha, ó, são iguais. A gente calcula essa matriz aqui, o determinante, dá zero também. Bom? Então sempre quando a gente tiver duas colunas iguais ou duas linhas iguais, a gente vai ter o determinante igual a zero. Terceira propriedade. Caso ocorra que duas filas tenham os elementos de valores proporcionais, o determinante terá valor igual a zero. Então agora, o que é ser proporcional? É ser múltiplo, né? Aqui, ó, qual que é a linha que é múltipla ou coluna? É a primeira, ó, é a segunda. Note que a primeira aqui foi simplesmente multiplicada por 2, ó, com a segunda, para chegar nela. Então, como isso aqui é proporcional, exatamente o determinante dessa matriz vai ser zero. Então, se essas situações ocorrerem aqui nas matrizes,
Se você bater o olho, viu, você pode falar com certeza que aquilo é zero. Não precisa nem das continhas. Libera para vocês, tá? Não precisa fazer continha nesse caso. Você entendeu as propriedades, você fala propriedade da igualdade dos elementos, propriedade das proporções, determinante é zero. Você tem que falar qual é a propriedade que você está utilizando ali. Você não pode falar que é zero e simplesmente deixar assim. Tá? Você tem que avisar qual propriedade está sendo aplicada ali. Tá bom? Outras aqui, ó. Ao multiplicarmos todos os elementos de uma fila por um número K, né, um número, qualquer número, uma constante, né, o seu determinante ficará multiplicado por K, ou seja, por este número aqui que você multiplicou. Então aqui a gente tem uma matriz, certo? Essa matriz eu sei que o determinante dá 194. O que eu vou fazer com essa matriz aqui? Vou pegar uma linha, no caso a primeira, vou multiplicar por um número, 2. E olha só o que vai acontecer com esse meu determinante. Ó. Vai dar 388, que é exatamente ó, o dobro desse cara. Ou seja, eu multipliquei aqui a linha ó, por 2, o determinante também foi multiplicado por 2. Tá bom? Então, se você acontecer uma situação que você tem que multiplicar uma linha só, você sabe então que o seu determinante vai ser multiplicado por aquele número. Bom? Quinta propriedade. Agora é diferente, ó. Parecido, mas é diferente. Caso uma matriz, agora é a matriz inteira, seja multiplicada por um número, o número K, seu determinante passa a ser multiplicado por K elevado à ordem da matriz, ou seja, elevado à sua ordem da matriz. Se ela for uma matriz 3 por 3 nesse caso, o seu número aqui vai ser elevado ao cubo. Se for uma 2 por 2, vai ser elevado ao quadrado. E assim por diante. Então aqui eu tenho um determinante, ó. Esse aqui dá 5. Eu peguei, multipliquei a matriz, ó, por 3. Tudo bem? Eu vou ver então que o resultado vai dar 45. Porque é só eu pegar o meu 3 e levar ao quadrado. Multiplicar o determinante que eu já sabia, que era a matriz antes de ser multiplicada. Bom? Isso aqui vai facilitar nossas contas, porque é só achar o determinante de uma matriz, e aí eu ver, eu quero multiplicar ela e depois achar o determinante, então eu não preciso fazer aquelas contas de novo. É só você multiplicar o determinante que você já conhecia aqui, ó, o número elevado à ordem da matriz. Tudo bem? Sexta propriedade. O valor do determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua matriz transposta. Você tem lá a propriedade, determinante de uma matriz R vai ser igual ao determinante da matriz transposta. Matriz transposta, o que é? A gente viu nas últimas aulas, é simplesmente trocar linha por coluna. Então, o determinante aqui vai ser o mesmo. Tá? Se ele pede para calcular o determinante da matriz transposta, mas você já tem o determinante aqui, matriz anterior, nem precisa calcular, você fala, é igual. E simples assim. Sétima propriedade. Ao trocarmos duas filas de posição, o valor do seu determinante passa a ser oposto. O que é oposto? Ele troca o sinal. Então aqui ó, você tem essa matriz e você tem esta. O que aconteceu aqui? Olha só. Trocou a posição dessa coluna aqui, ó, essa. Troquei aqui a primeira e a segunda coluna, ó, de posição. Vou invertir aqui, ó. E isso vai acontecer o quê? Vai inverter o sinal. Então qualquer mudança que a gente fizer aqui de posição das minhas linhas ou colunas, vai trocar o sinal aqui do meu determinante. Tudo bem? E aqui é a última propriedade que nós vamos ver hoje. Determinante de uma matriz triangular igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. A matriz triangular é basicamente aquela matriz que tem a parte acima ou abaixo da sua diagonal principal igual a zero. Então, basta nessa situação você multiplicar a diagonal principal, você acha o determinante. Multiplicando aqui, ó, obtenho 70, multiplicando aqui, obtenho menos 48. Só isso.
Então, se você se deparar com esse tipo de situação em algum exercício, uma prova, algum concurso, é só você lembrar dessas propriedades. Você não precisa daí fazer aquelas contas e contas de determinantes, que é perigoso errar, que também é muito trabalho, que também vai levar tempo, certo? Lembrando das propriedades, vai facilitar você a descobrir os determinantes mais facilmente. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aulinha aqui com o Teorema de Laplace e algumas propriedades, certo? Então, atenta às atividades que eu vou pôr no site, vai ter umas tarefinhas no livro para vocês fazerem. Bom? Então, até mais, gente. Bons estudos!